Pessoal, estou aqui com essa fonte na bancada para mostrar para vocês como conectar os cabos da fonte de forma correta nos componentes aí do computador. Lembrando que se esse vídeo for útil para você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Vamos começar aqui com o conector maior que temos na fonte, que é o conector de 24 pinos. Esse conector, em algumas fontes, ele separa aqui esse pedaço aqui que possui apenas 4 pinos, ficando uma parte com 20 pinos e a outra aqui com apenas 4 pinos. Isso acontece porque as placas-mães antigamente usavam o conector apenas de 20 pinos. Então vem essa opção de você remover aqui o conector de 4 pinos e conectar apenas o de 20 pinos. Porém, essa placa-mãe que temos aqui, ela é o socket 1155, ela é mais atual. Então ela já usa aí o conector de 24 pinos. Esse conector, ele serve para alimentar a placa-mãe. E ele vem aqui nesse conector gigante que tem aqui, que é justamente os 24 pinos. Perceba que ele tem uma trava e vamos conectar aqui nesse conector de 24 pinos da placa-mãe. Lembrando de observar o lado aqui da trava. Conectar aqui, ó. E está conectado aqui o nosso conector de 24 pinos que alimenta a placa-mãe. Continuando aqui na placa, o próximo conector é o que alimenta aqui a CPU, ou seja, o conector que alimenta o processador. Aqui temos uma fonte um pouco mais avançada, mas algumas fontes esse conector vem apenas com 4 pinos. Então essa fonte permite que você separe. Nós temos 8 pinos aqui, usado em placa-mãe mais avançada. E caso você tenha uma placa-mãe como essa, está aqui o conector que alimenta o processador, você pode separar aqui como eu fiz e usar só um lado. Lembrando que esse conector ele se assemelha muito ao conector do PCI Express, que é usado aí na placa gráfica, que eu já vou mostrar ele para vocês. Porém, um não encaixa no conector do outro. Então sempre se atente a isso. Não encaixou, não força, porque não é o conector correto. Então vamos aqui, vou pegar o conector aqui, ó, e vou vir aqui no conector que alimenta o processador, ele fica bem próximo aqui do processador, e vou conectar ele aqui bem simples. Se fosse uma placa-mãe um pouco mais avançada e tivesse aqui o conector de 8 pinos, eu iria conectar os dois juntos aqui. Porém, como essa placa-mãe ela é simples, ela usa apenas o conector de 4 pinos para alimentar o processador. Estou aqui com esse HD para mostrar para vocês outro conector bem importante, que é o conector SATA de alimentação, que é esse conector aqui, que ele é bem achatado. Lembrando que nós temos aqui o conector SATA de dados. Aqui nós estamos falando do conector SATA de alimentação. Ele vai aqui do lado do conector SATA de dados. Perceba que ele tem aqui uma parte que encaixa corretamente aqui no conector do dispositivo, que no caso aqui é um HD. Esse conector, vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse conector pode ser usado aí também tanto em HDs, SSD, gravadoras, entre outros componentes. Hubs também, RGB usa atualmente esse tipo de conector. A maioria das fontes ainda mantém alguns conectores desse aqui, que é o conector IDE de alimentação. Ele é um conector de 4 pinos, usado antigamente aí para conectar em HDs antigos, gravadoras, entre outros dispositivos. Eu tenho aqui uma fita LED bem antiga, que ela usa esse tipo de conector, o conector IDE de alimentação. Ele encaixa dessa forma que vocês estão vendo, não tem muita dificuldade. Ele possui aí 4 pinos e atualmente não é tão usado como mostramos aí anteriormente. O conector aqui SATA de alimentação, ele vem substituindo esse conector IDE de alimentação, mas ainda aparece alguns dispositivos, alguns componentes de computador periféricos que acabam usando esse tipo de conector. Por isso, algumas fontes ainda mantêm esse conector, mesmo que em pequena quantidade. Esse aqui é o conector que eu falei no início do vídeo, que se assemelha muito ao conector aqui da CPU do processador. Esse aqui é o conector que vai
na placa de vídeo, que a gente costuma chamar de conector PCI Express. Esse aqui vem com 8 pinos. A maioria das placas gráficas atualmente suporta conectores de 8 pinos como esse. Mas essa fonte permite também você separar aqui 2 pinos. Por quê? Antigamente, algumas placas gráficas usavam apenas o conector de 6 pinos. Então, algumas fontes ainda mantêm aí o padrão, possibilitando que você remova aqui os 2 conectores. Mas a maioria das placas atualmente, placa gráfica, usa aí o conector de 8 pinos. Eu não tenho agora aqui uma placa gráfica para mostrar para vocês conectando, mas vale ressaltar o que eu falei no início do vídeo. Apesar dele ser bem semelhante ao conector aqui do CPU, se não conectar, não força, porque cada um conecta no seu conector específico. O conector aqui da PCI Express, da placa gráfica, não conecta aqui no do processador e o do processador não conecta na placa gráfica. Sempre observe isso para não danificar seus componentes. A título de curiosidade, aqui na fonte temos os cabos com fios de diferentes cores. Nós temos aqui o amarelo com preto, que formam a tensão de 12 volts. Nós temos também o vermelho com preto, que formam aí a tensão de 5 volts.